obrigado. Amém. Bom dia, igreja. Mais uma vez a compartilhar a palavra do Senhor. E por tudo que a gente já ouviu, os hinos, a gente pode dizer que já fomos ministrados no nosso coração. Interessante que aqui não, a Igreja Batista, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus vai falando, até na hora dos anúncios, na hora da oração. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar hoje o texto e vai falar dessa realidade, porque aqui a Igreja Batista, ela se firma numa teologia muito teologia prática, e não fantasia a vida. Na realidade, quando a gente sobe aqui, a gente traz elementos do Evangelho para fazer frente aos desafios da vida. Então, como tanto quanto o Newton, quanto o Romão lembrou, a vida tem seus desafios. Um dia faz sol, outro dia faz frio. E o pano de fundo é exatamente isso. Falei todos os pastores vão ganhar um presente meu, que é um livro que eu tive acesso e me fez muito bem. E o título dele é A Resposta do Evangelho às Aflições do Coração. Exatamente para que a gente seja instrumentalizado pela palavra de Deus para poder ajudar os irmãos na caminhada de fé. Então, os irmãos, orem pela gente. É sempre um privilégio, uma alegria muito grande a gente compartilhar a sua palavra. E eu sou muito grato por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. E é muito bom servir neste lugar. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha viagem, porque não posso deixar de falar da minha viagem, porque eu e Gisele fomos viajar há pouco tempo, não sei se vocês perceberam que a nossa ausência, a gente foi ali pertinho, na Argentina, num lugar chamado Mendoza, e nós tínhamos ali uma pertinho da cordilheira, então a gente pôde ver aquele visual maravilhoso ali da neve em cima da cordilheira, e era um visual maravilhoso, porque lá está fazendo bastante sol, é um lugar que faz bastante sol, pouco chove naquele lugar, então foi uma coisa muito, muito abençoada para a gente, enquanto família, né? Foi eu, ela e minha filha, Ana Beatriz. E teve uma hora que eu achava que eu era rico. Falei assim, eu comendo do melhor e tendo aquele visual. E teve outra hora que eu falei assim, não, tenho certeza que sou. E a soberba começou a entrar no meu coração. Eu falei assim, caramba. Aí eu já cheguei, levantei logo o dedo, né? Aí tinha uma garçonete, cheguei para a garçonete e falei assim, por favor, uma água mineral com gás. Aí eu, para ser educado com a moça, eu perguntei, qual é o seu nome? Ela falou, Guadalupe. Naquela mesma hora, eu retornei. Aí eu falei assim... Aquilo, vocês, para quem não sabe, eu fui criado em Guadalupe, né? Ali perto de Deodoro, então ali onde tem um piscinão, então tudo, aquelas coisas todinhas que vocês já sabem, de maneira que eu caí na real. Mas a alegria é muito grande. E eu fiquei muito... Mas eu só ia cometer gafe. Eu separei uma foto minha, porque normalmente as fotos de viagem são aquelas fotos que você não tira foto de você tira foto dos pés. E quando eu ia fazer essa postagem, minha filha, pelo amor de Deus, não leva essa foto. Porque a foto eu estou com meus pés, mas eu estou com os pés cruzados, um gramado verde bonito, e lá no final a Cordilheira dos Andes, mas só que entre isso tudo aí tinham 2 pares de Havaiana, né? Aí, ó, isso vai dar treta, não publica isso não. Então,
Eu sonho com a igreja que nesse âmbito da política consiga se posicionar no sentido, na sua individualidade, não se pilhar com as notícias, cada um com a sua convicção, seja na esquerda, seja na direita, cada um possa exercitar, sem que isso mine as relações que a gente estabelece como irmãos, muito menos como parentes, como pai, mãe, filho e filha, e que vocês tenham a sobriedade de lidar com esse desafio desse tempo que a gente está vivendo. Ditas essas palavras, vamos ao texto que eu separei de Lucas 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Antes de tudo, eu queria contextualizar até chegar ali. Sabia se eu falava ou bebia água. O Lucas, ele é meticuloso, ele é um médico, mas ele tem uma carga de historicidade nos seus textos, de maneira que eu costumo aproveitar toda a abordagem que ele faz. Então, tanto é que um dos livros históricos dele, além do Evangelho de Lucas, nós temos Atos, que ele escreveu, Atos, e os irmãos têm acompanhado as pregações. Diz o texto que quando João Batista vai ser concebido, acontece uma situação. O texto vai dizer que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, eles eram ambos justos perante a Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos de avançada idade, e assim vai. E diz aqui que Zacarias exercia a função de sacerdote, e havia um sorteio para que ele, naquele dia que aconteceu, que eu vou falar aqui, ele fosse queimar o incenso. E ele vai para esse lugar, e nesse lugar ele é visitado pelo anjo, que vai dizer para ele que aquilo vai acontecer, que Isabel vai ficar grávida. E ele pipoca, mas é isso mesmo? Tal. Eu falo assim, não vou mudar não, hein? Você duvidou, eu não vou mudar não, porque foi ordem de Deus, ela vai ficar grávida, mas você vai ficar mudo, até João Batista nascer. Diferentemente aconteceu com Maria. Maria, quando tem notícia de que vai ficar grávida do Senhor Jesus, ela se posta de maneira diferente. Ela vai querer saber como se realizar. E na minha cabeça, é a primeira vez que vem uma frase muito atual, que as pessoas, quando estão com alguma dúvida, falam, como assim? Né? Ela fez como assim? O texto está lá no capítulo 1, 34, diz assim, disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Mais à frente vai dizer assim, o anjo vai falar algumas coisas, o texto vai lembrar que para Deus nada é impossível, a gente cantou alguma coisa nesse sentido, e ao final daquele encontro com o anjo, Maria disse assim, eu acho que a igreja precisa responder da mesma forma, disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Contextualizando assim, eu estou para rolo. Eis-me aqui. Opera-se em mim a tua vontade, o teu desejo. Seja comigo.
Mas vamos lá para o texto, que é o texto mesmo. Eu só queria contextualizar a postura de cada um antes do que nós vamos falar nessa manhã. O tema que a gente escolheu foi de Nazaré a Belém, a uma estrada até Jesus nascer. Texto de Lucas 2, capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar os seus dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus amado, eis a tua palavra, meu Pai. Opera em cada coração o teu querer, e cada uma dessas linhas, cada uma dessas palavras aqui ditas, já possa falar ao coração daqueles que nos ouvem pela manhã, e que o Senhor, de igual forma, aperfeiçoa tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração também, para essa igreja que se reúne nesse lugar, e para tantos quantos ouvem através da internet aquilo que havemos de comunicar nessa manhã. Te peço que o Senhor me use, em nome de Jesus. Amém. Bom, qual é a proposta que nós temos hoje? Ao término dessa reflexão, tem 3 perguntas que eu imagino que vocês vão estar aptos a responder. Como a estrada de Nazaré a Belém uniu história, profecia, arte para o nascimento de Jesus? Qual o significado teológico e existencial dos desafios da viagem para a fé e a obediência cristã? De que maneira a representação da arte que eu vou mostrar para vocês e a humanidade do nascimento contrastam o divino com o cotidiano? Eu esqueci de falar para vocês que nessa viagem a gente encontrou um jovem casal. E havia um anfiteatro, e a gente fazia um grupo de visitação, e o grupo era eu, Gisele, minha filha, e mais um casal jovem, e eles estavam ali, e nesse anfiteatro tinha um piano, e ele perguntou assim: eu posso tocar? Perguntou para o moço que estava nos guiando. E aí ele começou a tocar, e eu falei: caramba, cara sinistro. Aí me aproximei, claro, perguntei: você é músico? Eu sou músico. Eu sou produtor musical, inclusive. Um abraço, se ele... Será que ele assiste? Sei lá, é um peruano ele, né? Ele é Rodolfo Vilches, ou Vilch. Estava lá com a sua noiva. E aí a gente conversando, ele falou que estava fazendo 3 meses de namoro. E eu fazendo 39 anos de casado. Aí ele: como assim? Né? Fez a pergunta, né? Como assim? E eu falei assim: depois eu te respondo. Nós fomos para um lugar, ele ficou numa mesa distante, eu fiquei numa outra mesa que já é tudo separadinho, tudo já no contexto. E eu já vim preparando uns escritos, porque a bendita cordilheira estava me perseguindo com aquele visual maravilhoso, e eu escrevi assim, ó, e fui lá levar para ele, né? Eu esqueci de falar isso. Família é como uma imensa... Respondendo para ele, olha, cheguei para ele e falei: olha aqui, a pergunta que você fez, a resposta está aqui. Família é como uma imensa montanha, tem que escalar aos poucos, devagar. A altitude compromete a respiração, há de se ter fôlego. No sopé da montanha não tem gelo, mas eles existem. E quando a neve sobrevir, haveremos de suportar o frio, haverá noite e inverno sombrio. Tudo o amor suporta, e como dizem os poetas, será intenso enquanto durar.
e que seja por muitos e muitos anos, até que o sol se ponha de vez, e ainda assim haverá lembrança, não é o fim, esperança que brinda a vida e que faz da morte uma breve despedida. E aí eu entreguei para ele essas letrinhas, mas lá é fácil, né? Um visual daquele, todo mundo vira poeta. Uma maravilha. Eu separei uma foto de uma arte, uma obra de arte feita por Peter Bruegel. Ele é um belga, 1566, não sei se, acho que está vindo aí? Acho que está chegando aí a foto. Chama-se, é uma primeira, foto não, na realidade é uma obra de arte mesmo, que esse pintor renascentista, flamengo, né, porque ele é dos Flandres, norte da Bélgica, e ele é o primeiro que eles chamam de Natal Branco, porque ele faz essa ideia do recenseamento, mas tomando como pano de fundo uma vila, a Vila Flamenga, né? Ali, para você ver, a única coisa do mundo que tem é Flamengo, né, meu irmão? Flamengo, entendeu, Nilton? Como é que é o negócio aí? E ele faz isso aí, e é muito interessante que ele faz uma pintura contrastando a importância do evento com a mundanidade da vida. Quando você pega ali uma lupa que você vai ver gente brigando, gente caminhando, gente trabalhando, e ele faz esse tipo de pintura, e me fez lembrar de que os textos bíblicos, principalmente lá em Mateus, capítulo 24, vai falar que vai ser da mesma forma quando ele vir. Aqui ainda tinha uma desculpa, porque não houve um alarde, um alarido no nascimento de Jesus. Mas a palavra hoje testifica para a gente que um dia ele vai vir, e ele vai vir com poder e grande glória. E num tempo em que a gente vai estar nos nossos afazeres do dia a dia, do cotidiano. Eu vi um outro dia um pregador falar sobre esse texto que acabamos de ler, de uma forma jocosa. Eu quero crer que ele fez para realmente brincar. Mas eu queria dizer para vocês que o cumprimento dessa viagem, né, o fazer essa viagem, foi o cumprimento de uma profecia, e que isso não foi obra do acaso. Por isso que eu fiz questão de ler a postura de Maria, quando ela diz: eu estou aqui, e faça comigo o que tem que ser feito. Ela está numa postura de extrema obediência para aquilo que Deus queria fazer através dela. O texto vai falar sobre Augusto, né, que na realidade ali foi feito um recenseamento por ordem de uma autoridade, que vem a ser o imperador, né? Eles saem de um modelo de república, onde eles tinham lá, aconteceu o que eles chamam de triunvirato, que era uma gestão colegiada, o primeiro uma coisa mais informal, o segundo mais formal, enfim. Por detrás daquela história ali, você tem a morte de Júlio César, e vem falar sobre esse César Augusto, que fez trouxe para aquela comunidade ali naquele tempo alguns benefícios, né? Primeira notícia que tem em relação aos correios, é ele que faz. A questão como se fosse o exército propriamente dito, como uma força pretoriana, também é ele. A questão policial, a questão mais que tem a ver com o texto em relação à questão da cobrança de tributos, por isso que havia esse recenseamento. E quando a gente vai
vai estudar lá, você vai ver que os judeus, inclusive, se revoltam quanto a isso, porque o patrimônio do povo também era contabilizado e havia toda uma ideia por detrás desse recenseamento a fim de alcançar as pessoas, aquele público que estava sob o comando de César Augusto, que vem a ser um filho adotivo de Júlio César. Bom, eu me coloquei num primeiro momento como se fosse um estadista, porque eu fui fazendo um levantamento a respeito de como era essa trajetória de Nazaré a Belém. Primeiro que o texto nos dá conta de que só eles que estavam nessa trajetória. E eu fiz várias perguntas para o texto. Uma delas foi o seguinte: olha, eles vão viajar, ela está grávida, a distância, eu vi em alguns lugares que a distância fala em 100, 150, outros falam 105, 120 quilômetros, ou seja, era chão, e ela estava grávida. E eu queria saber em que circunstância aconteceu aquilo tudo ali. O que se tem notícia é que essa cidade de Belém ficava a 7 quilômetros ali de Jerusalém, e enfim, estava dentro desse contexto. Eu fui fazendo um levantamento como se eu fosse alguém que fosse prover as necessidades que aquele trajeto tinha. Então, o primeiro era um desafio que havia de se vencer, um desafio geográfico. Era distante, era deserto, era íngreme. Havia um desafio pessoal. Maria estava grávida. Então, as mulheres sabem as questões hormonais, questões da emoção, cansaço. E eu acabei não completando o que a pessoa, de maneira jocosa, usou o texto, no sentido de que, como se José tivesse convidado Maria para ir fazer assim, de forma de supetão, e que ela decidiu ir ali sem o mínimo de compromisso. E não foi isso que aconteceu. Não foi obra do acaso. Haviam desafios de natureza social. A questão do transporte, não tinha água, não tinha saneamento, alimento e abrigo. Então, todos esses desafios era preciso ser vencidos durante aquela caminhada. Então, vocês veem, por exemplo, que algumas imagens de José com Maria em cima de um jumento, né, alguma coisa assim, mas nenhum texto vai falar de que isso era uma realidade, mas a suposição é que efetivamente deveria essa caminhada ter acontecido desse jeito. Sobre o aspecto geográfico ainda, lembrei, essa cidade Belém está a 750 metros acima do nível do mar. Então era uma região montanhosa. Então havia deserto, havia montanha para poder ultrapassar ali aquele desafio. Bom, tinha uma questão prática, que na hora de dormir, eles dormiam 3 a 4 noites, é o que os historiadores vão lembrar, e sob as estrelas, porque na maior parte dos lugares não havia hospedaria, então era um desafio muito grande para que Jesus fosse concebido. Maria grávida, José, então alguns vão falar que na realidade ele usou o jumento, ele se uniu a algumas caravanas por conta do perigo que havia nesse transcurso desse espaço, porque havia salteadores. Então
Então havia uma questão de um perigo também nesse traslado. Havia uma questão de meio ambiente também, porque haviam animais. As condições climáticas também não eram boas, porque de dia era um calor tremendo e de noite um frio. Perdão. Era um frio. Então vocês estão vendo que o nascimento do Salvador não foi feito, esse episódio que a Bíblia narra, não nos traz nenhuma notícia de algo fácil a vencer. De maneira que as palavras do Nilton, a palavra do pastor Romão, ao iniciar esse culto, vão dar conta de que a caminhada não é fácil. Tirou da minha boca o Nilton falar que nós não vamos viver num caos total o tempo todo. E a palavra diz, no mundo tereis aflições. E se esse é o momento que você está passando, pode acreditar que vai passar. E se você estiver também passando um momento de muita alegria, eu vou te dar uma notícia. Também vai passar. A igreja se reúne como igreja para afirmar no seu coração aquilo que o Romão já falou mais cedo. Não importa qual é a estrada pela qual você está passando, os desafios que essa estrada tem apresentado, você sabe e pode contar que o Senhor está contigo em todas as circunstâncias. E eu estava conversando com o Marcelo e conversando com o Carlinho, que há pouco tempo agora teve o netinho à beira da morte ali. Eu falei assim, depois que eu conheci o Evangelho, que me traz a calmaria, que me traz a paz no coração, eu não consigo me imaginar sem Cristo. Eu não sei como essas pessoas suportam a dor. E você que está me ouvindo, se você também chegou no final de tudo, você precisa de Jesus. É uma paz que realmente excede todo o entendimento. Não dá para entender. Nós não ficamos apáticos à dor. Não é isso. A gente sente a dor. A gente atravessa as dificuldades da vida, reagindo como seres humanos que somos. Mas ao final, quando a gente coloca o nosso joelho no chão, a resposta vem. Às vezes vem com uma resposta de cura. Às vezes vem com consolo. A graça dele é sobre nós. E a minha graça te basta, como diz a palavra. Na caminhada da fé, é preciso conservar Cristo dentro de nós e testemunhar dele, para que pelo Espírito Santo de Deus, ele possa nascer nos corações. Como aquela pessoa passou por isso? Ela passou porque Cristo estava com ela, porque Cristo é o referencial de fé. É preciso obedecer na caminhada de fé. Existe o Cântico de Maria, e Marta conhece bem, Magnificar, que está referendado lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 55, reflete a consciência de Maria de que Deus estava cumprindo suas promessas, mostrando que cada detalhe da jornada tinha um significado espiritual. Não é espiritualizar tudo, mas a nossa caminhada de fé, ela tem um significado espiritual. Então, se você está passando por um momento de extrema dificuldade e que o seu raciocínio, a sua consciência está abalada, então não tome decisões muito longas, ou seja, os passos precisam ser curtos para que você não erre, e com os ouvidos atentos ao que o Senhor está falando.
A chegada a Belém, o nascimento em um estábulo e a visita dos pastores e os magos evidenciam que a fé e a abundância de José e Maria permitiram que o plano divino se cumprisse. Deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Esse deslocamento parece insano. A Lu fala com muito carinho da mãe dela. Sempre. E aqui, nem todo mundo tem a sua mãe como a Lu não tem. Quando ela teve seu filho, imagino que a mãe estava perto. Maria estava sem sogro, sem sogra, sem mãe, sem pai. O texto não diz. Inclusive, a respeito desses, os nomes, etc. e tal, só foram cogitados por textos que a gente chama apócrifos, 150 anos depois. Porque não se imaginava que aquele menino que estava nascendo era o Jesus. Quer dizer, não se imaginava para a grande maioria ali, do povo. Eles estavam sem a família por perto. Não tinha um irmão. Esse deslocamento, então, parece ser insano, porque é uma mulher grávida indo para um lugar. Não é comum, é exceção. Somente uma obediência direta e inspirada pelo Espírito Santo de Deus para que atitudes como essas, dessa narrativa, sejam tomadas. E a gente deve agir assim. Não é agir na nossa vida de forma insana. Às vezes há desafios que a gente precisa transpor, e o comum não é que seja com tamanhos desafios. É a exceção. Não há no texto nenhuma informação de algo sobrenatural para fazerem a viagem como aconteceu na gravidez de Maria. Então essa igreja está querendo dizer o seguinte, que no nascimento há uma presença de um anjo dizendo, olha, você vai ficar grávida, vai nascer. Agora, na hora deles viajarem, não tem isso. É um decreto humano de uma autoridade, de um imperador, para que se fizesse aquela viagem. Às vezes é preciso fazer o que precisa ser feito. Não haverá sinal, não haverá anjo, não haverá sonho que possa dizer, faz assim, faz assado. Apenas você tem que fazer o que tem que ser feito. Uma coisa era certa, e mais uma vez o que o Romão lembrou. O Senhor seria com eles. Deus está contigo nessa estrada. Deus, Ele se faz presente, Ele é o socorro bem presente. Na angústia, a palavra de Deus assim afirma lá no Salmo 46. Grandes acontecimentos na nossa vida podem advir de uma trajetória do cotidiano, sem glamour, sem holofote. Você pode estar participando da forma mais simples possível, mas Deus naquele contexto está fazendo uma grande obra. Como eu imagino que esteja acontecendo nesse tempo que nós vivemos nessa igreja. Para mim, nós estamos vivendo o que nós não vivemos, talvez em todo o tempo. Um avivamento que, pode ter acontecido lá no início de tudo. Mas que nós estamos vivendo algo diferente, nós estamos vivendo algo diferente. E se você não notou, você faz parte. É preciso obedecer e é preciso caminhar. Na caminhada,
A primeira transformação é exatamente conhecer a nossa limitação. Quando você começa a caminhar, quando você entra em campo, é que você vê o quanto limitado que você tem, até onde você pode ir. Eu, por exemplo, estava me lembrando que eu tenho vontade, às vezes, de correr atrás da bola assim, mas não dá. Não dá. Mas eu já fui bom. Até meus 35 era difícil pegar um garoto que chegava, que eu corria, era muita bola, não, muita qualidade não, mas eu definia a jogada. É preciso caminhar. Há coisas que somente Jesus pode fazer. E quando Ele não fizer, a sua graça bastará. Ela que vai dar o sustento nessa caminhada. É preciso obedecer, é preciso caminhar. Mas não caminhe só. Quem vai só costuma ir mais rápido. Mas quem vai acompanhado costuma ir mais longe, como já diz aí, por aí. Toda hora você vê na internet isso é uma realidade. Você precisa obedecer, precisa caminhar, não caminhar só. Também não caminhar fiado em suas próprias forças. Tem uma hora que você cansa. Há um ditado que diz assim: não veio pelo amor, veio pela dor. Vou tentar aproveitar isso, porque isso eu não acredito. Eu posso até acreditar que não veio no amor, veio na dor. Porque a dor refina a nossa percepção da vida. Não existe lugar melhor para você refletir. Eu acho que são dois extremos. Eu agora fiquei muito reflexivo quando vi a bendita cordilheira. Falou muito ao meu coração. Olho para os montes, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Toda hora eu ficava, e a Gisele falava assim: você só enxerga essas coisas porque você é um cara que vê a vida com poesia. É verdade. Não caminhe fiado nas suas próprias convicções. É o inverso do que pregam os coach. O coach vai falar assim: não, siga teu coração. Mais ou menos. Às vezes é preciso realmente seguir. A palavra de Deus diz assim, da multidão de conselhos é que vem a sabedoria. Busque conselhos. Com Jesus, o refrigério e o sustento na caminhada estão garantidos. Por mais dura e pesada que seja, mais longa que seja a caminhada, Ele continua sendo água, Ele continua sendo pão. Ele é socorro bem presente. E agora eu fui tomado aqui por uma lembrança, porque o Nilton sempre insere uma música, Eu, como já trouxe uma arte, aí eu vou lembrar da música. Caminhada está difícil? Mas vai chegar a hora que você vai poder usufruir. E tudo acaba, como eu falei, tudo passa. Tempo ruim e o tempo bom. É preciso crer. E eu lembrei daquela música: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Você consegue se identificar com essa viagem que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? Na barriga lá de sua mãe Maria, os desafios que foram. Algumas pessoas, por exemplo, talvez não enfrentaram isso, mas muita gente que veio do Nordeste, com muito sacrifício, trazendo a sua família, a sua prole, e o nosso Cristo nasce num contexto em que não exige um aparato digno de quem Ele é. É preciso obedecer, é preciso caminhar, é preciso estar atento para um ambiente
humilde. Deus permite que seu filho nasça num estábulo. Devemos, portanto, valorizar a humildade em nossas atitudes diárias, colocando o propósito divino acima do conforto ou prestígio. De vez em quando é preciso uma garçonete dizer para a gente: meu nome é Guadalupe. Meu nome é Guadalupe. E o que me intrigou, o Newton estava falando sobre como é que ele se fixou num texto, o texto falando o coração dele ali a respeito, um detalhezinho que depois ele vai falar com vocês, já falou essa manhã. O que me chamou a atenção foi a despersonificação. Os protagonistas dessa história, José e Maria, até o nascimento. Nessa caminhada é José e Maria. Não tem os reis magos, os pastores, né? Isso vai acontecer depois. Nessa caminhada só são eles. Eu fico pensando, Romão, se nós tivéssemos notícia de que Jesus fosse nascer com todos esses desafios que ele estava para enfrentar, eu ia chamar o Alexandre para preparar o farnel, a comida para eles. Os dois Alexandres, um é o chefe de cozinha ali com a sua esposa, e o outro Alexandre, cadê o Alexandre? Castro, está ali quietinho. Faz assim, Alexandre, cadê? Está ali quietinho. Sentinelle, tem perigo. Ele ia chamar dois caras sinistrão. Olha lá, olha quem está lá atrás, no finalzinho lá. Meu irmão, já ia cuidar da segurança. O Romão já ia convocar o louvor para estar lá na hora que o neném nascesse. Não é isso? O Jair já ia querer, o Jair gosta de doar as coisas, entendeu? Já ia meter umas plantas, né? E finalmente o Tiago ia liberar uma graninha. Tiago ia liberar uma grana. O nascimento do Messias, do nosso Redentor, Salvador, não acontece na casa de ninguém, acontece num estábulo. Ninguém lhe cedeu abrigo, e às vezes a gente fica bronqueado com isso. Mas talvez essa pessoa fosse fazer, desse evento, talvez ter abrigado Jesus, uma coisa que ele jamais, que Deus quisesse que fosse feito. Então, uma idolatria, a pessoa, não, fui eu que recebi Jesus na minha casa. A casa ia se tornar, de repente, um lugar de visitação. Quem sabe um lugar sagrado ali. Deus não queria isso. Por isso que em todo o Evangelho a ideia é a despersonificação. Quem está aqui falando, por exemplo, transmitindo o Evangelho, pregando aqui, sendo usado como pregador, deve ser visto como um comum, que foi chamado para uma obra especial, mas que de especial não tem nada. É um servo como outros que estão aí a servir, cada um na sua função. Quando a gente despersonifica esse evangelho, a gente dá lugar ao verdadeiro centro do evangelho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo que a gente precisa na vida. Ele nasceu nessa simplicidade. Me ocorreu que o fato de não haver gente poderia ter gerado um problema.
que tinha lá no estábulo? O que tinha? Animais. E aí me ocorreu, eu falei assim, vou inserir isso aqui. Porque eu preciso ajudar o povo a um discernimento também. Tem uma palavra, tem um ditado nas ruas. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos animais. Deus envia Jesus nasce, ainda que não possa falar, só vê animal. Imagina se ele desiste de nós. Nós continuamos sendo o alvo do sacrifício que ele fez na cruz. Os animais trazem certa alegria, certa companhia para a gente. Eu sei porque eu tenho a minha Frida lá. Fiquei com saudade da Frida. Brabão, com saudade da Frida. Como é que pode? Mas a gente tem que entender os lugares das coisas. Isso eu estou falando porque a gente pensa que não acontece, mas procura tirar essa frase dos teus lábios. Porque quando você faz isso, você está dizendo que a obra-prima de Deus, que é o homem, para você não tem significado algum. E de certa forma você está dizendo que o sacrifício dele não tem nenhum valor. Por tudo que a gente analisou nessa caminhada, eu queria pedir já para o louvor já ir se posicionando. É que, a despeito da ordem ter vindo de um imperador para que houvesse aquele censo, Deus continuava no controle. E Jesus nasceu no lugar onde as profecias já indicavam. Às vezes, a estrada tem muita dificuldade. A vida é cheia dessas dificuldades. E eu queria pedir para você, meu amado irmão, minha amada irmã, não insira nessa caminhada mais desafios. Não complica mais. A vida por si só vai trazer esses momentos de desafios que você vai precisar enfrentar. Nós estamos então passando para um novo ano. Não se endivide. Newton lembrou que a gente ficou orando pelos pedidos feitos pelos irmãos durante todo o ano. Nós ficamos, e um dos pedidos que eu vi, que eu li, bem recorrente. Eu não sei se era homem, eu não me lembro se era homem ou se era mulher. Estou cansado de ficar só. E eu orei com o coração contrito. Porque realmente ficar só não é fácil. Mas eu te peço, não antecipa as coisas. Não traga mais dificuldade para a caminhada da vida. Com o coração contrito, se reporta ao trono de graça. E ore a Deus para que o Senhor traga provisão para você, naquilo que lhe falte. Não desanime, persevere.
Busque em oração, leia a palavra do Senhor. E seja qual for a estrada que você esteja vivendo nesse momento, uma estrada de desafios, uma estrada de dor, um momento mais abençoado da tua vida que você está vivendo hoje, seja qual for, que você expresse ao final de tudo, Jesus, ele nasce ao final da estrada, quando eu perdoo, quando eu me dou, quando eu testemunho dele. Testemunhe desse Cristo, para que ele nasça no coração daqueles que te cercam. E seja qual for a pergunta que você está fazendo agora no seu coração, Jesus sempre vai ser a resposta. Jesus sempre vai ser a resposta. Que a gente não se torne pessoas insensíveis àquilo que Deus tem feito em nosso meio, como aconteceu no nascimento. A vinda de Cristo pela segunda vez vem com poder e glória. E se você não estiver atento, não vai dar tempo. Portanto, se incline para Jesus. Entregue o seu coração para Ele, se você ainda não caminha com Ele. Que o Senhor possa completar tudo aquilo que Ele falou ao meu coração, no teu coração. E eu vou orar agora. Me acompanhe. Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem estado com essa igreja. Muito obrigado porque a gente tem vivido um tempo de provisão, um tempo que a gente vê com os nossos próprios olhos, ó Deus, que o Senhor é o Senhor da igreja, e o que o Senhor está acima de tudo, e que a tua vontade acontece a despeito da nossa vontade. Toma a tua igreja nas tuas mãos, seja com cada um de nós, ó Deus, aperfeiçoando-nos, ó Deus, nessa caminhada, e que o Senhor possa ser conosco, ter misericórdia de nós e nos ajudar, seja no momento de dificuldade, seja no momento de alegria, e que nesses momentos de alegria a gente possa lembrar de Ti também. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.